Você já se sentiu perdida tentando entender o comportamento de um homem que te faz se sentir culpada até por sentir demais, que parece próximo num dia e distante no outro, como se tudo fosse parte de um jogo que só ele entende? Pois é, você não está exagerando. Ele te confunde de propósito, não porque é distraído nem porque está indeciso, mas porque no fundo ele percebe o quanto você sente. E quando um homem percebe o quanto uma mulher sente, ele sabe que pode usar isso. Jung dizia que tudo aquilo que é inconsciente em nós. E quando você não percebe o jogo, você vira peça dele. Mas hoje, isso vai mudar. Fica comigo até o final, porque este vídeo não é só uma reflexão, é um espelho. Um espelho que vai te mostrar o que você nunca viu, mas sempre sentiu. E talvez, pela primeira vez, você vá parar de se culpar e começar a enxergar. Ele percebeu desde o começo o jeito como você se entrega, como se importa com detalhes, como presta atenção no que ninguém mais nota. E para muitos, isso seria motivo para te cuidar. Mas ele usou como arma. Jung dizia que o outro ativa em nós exatamente o ponto mais inconsciente que precisamos curar. E talvez o que ele tenha ativado foi sua necessidade de ser validada, de ser escolhida, de ser suficiente. Ele foi gentil no início. Te deu presença, palavras doces, atenção. Mas aos poucos, começou a alternar. Um dia, era tudo. No outro, era nada. E você, tentando entender onde errou, começou a duvidar da própria percepção. Afirmação. Quando alguém alterna a atenção com distância, ele não está confuso. Ele está te controlando por dentro. Porque quanto mais ele confunde, mais você tenta entender. E quanto mais tenta entender, mais ele te prende na necessidade de decifrar. E é aí que a manipulação começa. Quando você começa a confundir amor com esforço, você começa a viver esperando sinais, uma mensagem, um emoji, um simples oi que te devolva o alívio de não estar sendo esquecida. Ele se afasta e você se pergunta: o que eu fiz? Mas quando ele volta com um carinho qualquer, você sente como se tudo tivesse valido a pena, como se fosse você que tivesse sido intensa demais. Jung dizia que o vício emocional nasce da alternância entre recompensa e frustração. E é isso que ele faz com você. Te recompensa quando quer e some quando sabe que você vai correr atrás da explicação. Afirmação. Quando você vive esperando que ele volte a ser quem foi no começo, você já foi presa pela própria esperança. E essa esperança é o que ele mais manipula. Porque enquanto você acredita que pode resgatar aquele início, ele tem controle total sobre o agora. Você não quer mais ele. Você quer entender onde foi que perdeu ele. Mas talvez ele nunca tenha estado lá de verdade. Você começa a duvidar de tudo. Da sua intuição, do seu valor, da sua sensibilidade. Aquilo que antes era natural em você. O sentir, o cuidar, o perceber. Agora virou motivo de vergonha. Você se questiona o tempo todo. Será que estou exagerando? Será que estou cobrando demais? Mas a verdade é que você não está cobrando. Está tentando se localizar num lugar que foi feito para te deixar perdida. Jung dizia que a psique se fragmenta quando a alma insiste em permanecer onde é constantemente desvalorizada. E é isso que ele faz. Não te agride diretamente, mas te corrói aos poucos com a dúvida, com a ausência, com a inconsistência. Afirmação. Quando você começa a achar que está louca, é porque alguém está manipulando a tua lucidez. E o pior é que, lá no fundo, você sabe. Sabe que não está inventando, mas prefere se culpar, porque isso ainda te dá a ilusão de que pode consertar. Mas não é você que está quebrada, é ele que nunca foi inteiro. Ele percebe que você sente demais, e por isso mesmo te entrega de menos, porque sabe que qualquer gesto mínimo vai soar enorme para alguém que ama com profundidade. Jung dizia que a dor só se prolonga onde há esperança.
E ele te mantém aí, entre o pouco que te dá e o muito que você espera. Ele não é distraído, ele é estratégico. Faz questão de te dar atenção suficiente para você não desistir, mas nunca o suficiente para você se sentir segura. Afirmação: o que parece frieza desatenta é muitas vezes manipulação calculada. Ele te confunde porque sabe que, no fundo, você só quer entender. E enquanto você busca respostas, ele se afasta, observa, testa. Você sente demais, e ele se alimenta disso, não por amor, mas porque entende que tua entrega é exatamente o que permite a ausência dele passar despercebida por um tempo. E assim o ciclo continua. Ele some, você sente, e ele volta só para garantir que você ainda tá aí. Chega uma hora em que até a dor começa a cansar. Não porque ela passou, mas porque você já não aguenta mais se diminuir para caber. Você olha para tudo o que fez por ele, para tudo o que engoliu, para tudo o que fingiu não ver, e se pergunta: por que eu aceitei isso por tanto tempo? Jung dizia que o despertar da consciência começa com um desconforto. O desconforto de perceber que você não está onde gostaria de estar. E é esse incômodo que começa a crescer. Você para de justificar as ausências, para de defender quem nunca te protegeu, para de se calar com medo de parecer exagerada. Afirmação: o primeiro passo para sair da confusão é parar de achar que você precisa merecer o básico. Você começa a entender que não é você que sente demais, é ele que sente de menos. E usa isso para te manter onde ele sabe que você não vai se levantar com facilidade. Mas agora você começa a levantar, mesmo sem força, mesmo com dor, porque algo em você já entendeu. Não dá mais para continuar onde tudo te confunde e nada te acolhe. Ele sente quando você muda. Pode não falar, pode não demonstrar, mas percebe que algo em você já não está mais disponível como antes. Você ainda responde, ainda sente, mas não se entrega do mesmo jeito, e isso desestabiliza o controle que ele achava que tinha. Jung dizia que toda energia muda quando a consciência se instala, e agora a sua energia mudou. Você não corre mais, não justifica mais, e esse silêncio consciente pesa. Ele testa, manda mensagem, finge proximidade, ativa lembranças antigas, mas você começa a perceber o padrão. E pela primeira vez, não cai. Afirmação: a mulher que começa a se enxergar, começa, sem perceber, a se proteger. Você começa a notar o quanto ele é previsível, o quanto o jogo sempre foi o mesmo. E essa clareza é libertadora. Não porque te afasta de vez, ainda dói, mas porque te aproxima de si. Agora você não tenta mais decifrar ele. Você tenta pela primeira vez lembrar de quem você era, antes de tudo isso começar. Você começa a lembrar da mulher que existia antes da dúvida, antes da confusão, antes de ter que analisar cada palavra, cada resposta, cada ausência. A mulher que era leve, que confiava na própria intuição, que não tinha medo de sentir, porque sabia que sentir era o que te fazia viva. Jung dizia que recuperar a própria identidade emocional é o primeiro passo para deixar de viver na sombra do outro. E agora você começa a voltar para a luz, não de uma vez, mas em pedaços, em detalhes, em decisões pequenas que ninguém percebe, mas que estão reconstruindo tudo por dentro. Afirmação: a mulher que se reconecta com a própria essência começa a se libertar do que a confundia. Você para de implorar por conversa, começa a dizer mais não. Se permite sentir raiva, sim. Tristeza, sim. Mas não se culpa mais por isso, porque agora você entende. A tua sensibilidade não é fraqueza. Foi ela que te avisou. Foi ela que te acordou. E é ela que agora vai te salvar. Você percebe que não precisa mais entender ele. Precisa entender você. O que em você ainda insistia. O que em você ainda esperava. O que em você ainda acreditava que, se fosse boa o suficiente,
Ele mudaria. E aí começa a vir uma força diferente, silenciosa, não violenta, mas firme. Jung dizia que a dor, quando atravessada com consciência, vira poder. E é isso que começa a acontecer. Você para de se perguntar por que ele é assim e começa a se perguntar por que você ficou tanto tempo. Afirmação. A mulher que transforma a dor em lucidez nunca mais aceita ser confundida como forma de controle. Você se olha no espelho com outro olhar, talvez ainda machucada, mas mais inteira do que antes. Agora você não quer provar nada. Não quer ser lembrada, quer se respeitar. E quando essa vontade cresce, toda a estrutura do jogo dele começa a desabar. Porque sem a tua dúvida, ele perde o poder. E você, enfim, começa a se levantar com o tipo de força que ele nunca imaginou que você teria. Você já não quer voltar para o começo, porque agora você entende que o começo também era ilusão. Ele não era diferente. Você que ainda não conseguia ver com clareza. Jung dizia que o fim da idealização é o nascimento da consciência. E quando você para de idealizar, você para de desejar o que um dia te fez mal, com aparência de afeto. Você não quer mais aquele bom dia falso. Não quer mais aquele carinho que vem com culpa. Não quer mais se deitar toda noite, tentando entender silêncios que ele criou para te desestabilizar. Afirmação. A mulher que aceita que o início era ilusão, para de buscar redenção em quem causou a confusão. Agora você só quer paz, mesmo com dor, mesmo com saudade, mesmo com aquele desejo de ouvir algo que nunca foi dito. Você entende que seguir em frente não é esquecer, é lembrar, sem querer voltar. É olhar para trás e dizer, eu fui, mas não volto. Porque você não quer mais a versão dele do começo. Você quer a versão sua que não aceita mais metades disfarçadas de intensidade. E essa mulher está viva. Você não grita, não bloqueia com raiva, não escreve textão. Você apenas para de responder com o coração que sempre esteve disponível demais. Jung dizia que o verdadeiro limite não precisa ser verbal. Ele é energético. E quando uma mulher muda por dentro, tudo ao redor começa a se reorganizar. Até ele sente, mesmo sem entender como. Você não se ausenta por orgulho, você se ausenta por respeito, porque agora entendeu. Não é sobre mostrar para ele o quanto você mudou. É sobre viver como quem finalmente entendeu que já não cabe mais naquele espaço. Afirmação. A mulher que aprende a ir embora em silêncio. É a que ele mais tenta reencontrar quando percebe que perdeu. Você virou o silêncio que ele não sabe mais como decifrar. A ausência que ele não esperava. A certeza que antes era emoção demais. E agora, quem te confunde já não te atinge, porque você já não responde mais da mesma forma. Você se protege, e proteger a própria paz virou prioridade. Você não sente mais necessidade de ser compreendida por ele, nem deseja mais explicações que só te prenderiam de novo. Você aprendeu a se validar em silêncio, e isso muda tudo. Jung dizia que a consciência não precisa mais de aceitação externa. Ela se basta na clareza que carrega. Agora você carrega essa clareza. Ela não é leve o tempo todo. Às vezes ainda dói. Mas é com ela que você reconstrói quem você é, sem precisar da aprovação de quem te confundiu. Você olha para trás e não busca mais reconexão. Busca respeito por tudo que superou. E principalmente, por tudo que escolheu não mais aceitar. Afirmação. A mulher que se reconstrói no silêncio. Já não volta para onde um dia implorou, por sinal. Você não quer que ele sinta sua falta. Quer que você mesma nunca mais sinta a falta que sentia de si. E hoje, você voltou, inteira, presente, com limites que ele nunca imaginou que você seria capaz de ter. E é por isso que agora ele te sente de verdade. Ele te confundia de propósito, porque sabia que você sentia demais. Mas agora você sente com consciência.
Sente com limite, sente com dignidade. E quem sente assim, não se perde mais em ninguém. Jung dizia que o inconsciente age até que a consciência desperte. E você despertou. Agora ele já não tem mais poder, porque você parou de buscar respostas no outro e começou a se ouvir de verdade. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Em que momento você percebeu que não era exagero, era manipulação? E se fizer sentido, compartilha. Tem muita mulher achando que sente demais, quando na verdade só nunca foi acolhida por inteiro. Agora que você se acolheu, ninguém mais vai te confundir. Você começa a sentir orgulho, não do que viveu com ele, mas do que sobreviveu dentro de você. Porque agora percebe que não foi fraca. Foi leal demais a quem nunca foi inteiro com você. Jung dizia que a verdadeira força surge quando a alma escolhe se levantar mesmo ferida. E você se levantou, sem alarde, sem plateia, mas com verdade. Você entende que o que te prendeu não foi ele. Foi a esperança de que um dia ele fosse quem você viu no começo. Mas hoje, você não espera mais. Você caminha, com passos firmes, mesmo que lentos. Afirmação. A mulher que deixou de pedir explicação começou a se dar a resposta que faltava: respeito próprio. Agora não é sobre resposta, é sobre paz. É sobre não precisar mais provar nada, nem para ele, nem para ninguém, nem para você mesma. Você aprendeu, não da forma fácil, mas aprendeu. E o aprendizado mais valioso foi entender que o amor de verdade nunca te deixa confusa. Jung dizia que o amor maduro é claro, direto e sereno. Não te coloca no escuro, esperando migalhas de afeto. Hoje você olha para trás e sente: foi preciso passar, mas não é mais preciso carregar. Você não quer que ele sofra. Você só quer não precisar mais viver em alerta. Quer descansar emocionalmente. Afirmação. A mulher que aprendeu a se acalmar deixa de ser o alvo de quem confundia para controlar. Você não se pergunta mais o que ele sente, se pergunta o que você merece. E esse tipo de pergunta muda tudo, porque quem muda a pergunta muda o destino. Agora, ele não te confunde mais, porque você se encontrou, você se tem, e quem se tem não se perde em respostas mal dadas, em silêncios forçados, em promessas vazias. Jung dizia que a consciência resgata o poder que a ilusão tentou esconder. E você resgatou, aos poucos, mas por inteiro. Hoje, se ele volta, você não se abala, porque agora você não enxerga mais o potencial. Você enxerga o padrão. E quem enxerga o padrão se liberta. Afirmação. A mulher que se reconhece não precisa mais ser reconhecida por ninguém. Você não está mais presa, você está presente. E isso muda tudo. Ele te confundia porque sabia que você sentia. Mas hoje você sente com filtro, com critério, com consciência. E isso ninguém tira de você. Jung dizia que o que antes te dominava vira sabedoria quando você desperta. E você despertou. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Em que momento você percebeu que o problema não era sentir demais, era ser manipulada por isso? E se fizer sentido, compartilha. Tem muita mulher tentando se consertar, quando na verdade só precisa parar de aceitar ser confundida por quem nunca teve coragem de amar de verdade. Agora quem se tem é você.